corredor de acesso aonde estavam os comentadores da televisão do Clube de Braga. Vemos aqui um dos elementos de segurança que estava a fazer a segurança a este encontro. Dirige-se para esta porta que aparece do lado direito das imagens. Algumas movimentações também. Vemos agora Hugo Viana nas imagens, é ele que sai daquela porta do lado esquerdo. Vemos ainda um elemento da segurança a tentar agarrar Hugo Viana, a tentar travar Hugo Viana, que sai em passo largo para as instalações onde estava a televisão do Braga. Esta é outra perspectiva também desse momento. Vemos aqui Hugo Viana e este elemento de segurança que segue atrás de Hugo Viana tenta impedir o dirigente do Sporting de se deslocar para a outra zona deste corredor. Sabemos também que os outros elementos de segurança se apercebem de algo que está a acontecer. Esta é a perspectiva contrária daquela primeira que vimos num primeiro momento, no momento em que Hugo Viana terá abordado os elementos da televisão do Braga. Temos várias movimentações, também alguns membros da organização do jogo e também outros elementos de segurança. Estamos a ver as primeiras imagens, estas já dos instantes finais do jogo. Vítor Pinto, percebemos que estão muito agitados, tanto o Viana como também o técnico Ruben Amorim, aquele momento marcante também que vimos há pouco, os pontapés de Hugo Viana. Estas imagens ajudam a perceber aquilo que aconteceu e dão de alguma forma razão ao Braga, que se queixou de facto de comportamentos menos corretos por parte da comitiva sportinguista? Ao fim e ao cabo, estas imagens que a CMTV mais uma vez brilhantemente conseguiu trazer à luz, ou dar luz sobre este caso, vem um pouco confirmar aquilo que foram as descrições que foram conhecidas daquilo que se tinha passado nos camarotes de Braga. Há aqui situações que podemos enquadrar dentro de alguma normalidade de festejo, tensão desportiva, o Hugo Viana ou o Ruben Amorim estarem a festejar de uma forma mais efusiva, isso pode ser tido como normal, mas nota-se claramente que há ali um ambiente de picardia e de indisposição e de antagonismo com pessoas que estarão no camarote ao lado. Já houve grande discussão sobre isso, se haveria necessidade ou não de haver aquela proximidade. O Sporting de Braga já explicou que foi seguido um método normal. Havia aqui algo que me causou sempre espécie desde o início, foi a descrição muito pormenorizada que o Sr. António Caldas fez da forma como o Hugo Viana teria feito a invasão ao camarote da Braga Next. E gostava-me perceber como é que, com os elementos de segurança que víamos no local, como é que isso tinha sido possível. Neste momento já percebemos, com as imagens Vítor, que finalmente a CMTV trouxe. Estamos a ver neste momento Ruben Amorim está ali visivelmente agitado. Está muito agitado e também creio que trocou algumas palavras também com os comentadores da Braga Next. E eu fiz questão de mencionar este caso porque quando se falou nos casos lamentáveis que aconteceram segunda-feira, este caso também teve bastante repercussão, sobretudo na segunda-feira, quando o Sr. António Caldas se pronunciou publicamente, fazendo uma descrição que em alguns momentos, por exemplo, e passo a citar para termos a descrição correta, em relação ao Hugo Viana, quando o vi invadir o camarote da Nex e parecia que me queria bater, fiquei sem reação. Encostou-se a mim, teve tudo para me agredir. E se veio ao meu camarote, era para me agredir, a chamar-me de boneco e cobarde. Portanto, é um tipo de atitude que eu reputo também de surpreendente por parte do Hugo Viana, porque o Hugo Viana tem uma postura, até eu já tive a oportunidade, por exemplo, de moderar um debate onde o Hugo Viana esteve presente e parece ser uma pessoa extremamente educada, afável, cordata, mas pelos bichos também a tensão desportiva, apesar do Sporting estar na liderança, a pressão desportiva às vezes transforma os agentes que estão ligados a este fenómeno e por isso se calhar é que vemos episódios tão desagradáveis como este é seguramente, portanto é um episódio muito desagradável, poderia ter tido consequências mais graves, tal como aqueles que vimos em Moreira de Cónegos segunda-feira à noite, também são completamente inadmissíveis. Agora, eu fiz referência a este caso por uma razão, Andreia, porque quando vi o comunicado do Sporting na terça-feira de manhã referindo-se às situações de Moreira de Cónegos, depois de todas as descrições que ouvimos em relação ao que se tinha passado em Braga, e mesmo as descrições também que o Sr. António Caldas fez na primeira pessoa sem ser desmentido, achei que, no mínimo, devia ter havido algum cuidado com alguma terminologia que foi utilizada nesse comunicado do Sporting. Agora, felizmente, em Braga não houve nenhuma agressão a nenhum jornalista, apesar da situação de intimidação
ao comentador da Braga Next. Não houve nenhuma agressão consumada, mas foi seguramente uma situação desagradável e, sobretudo, um momento de tensão que não era aguardado a partir do momento que nem sequer existem espectadores nos estádios, quer dizer, só estão lá pessoas devidamente credenciadas, ainda que o Sporting de Braga, por exemplo, tenha dito que das 12 credenciais que concedeu ao Sporting para aquele espaço, 6 tenham sido dadas a seguranças que estavam lá à paisana, alguns deles, ou pelo menos 2, vimos nestas imagens a tentar impedir que o Viana fosse ao lado dos comentadores do Sporting de Braga, onde estavam pessoas do Sporting de Braga, dado que isso poderia explotar uma situação de tensão muito grave e até uma situação de conflito. Portanto, é completamente inusual imaginar-se que um dirigente desportivo possa invadir um camarote de uma televisão do clube da casa que está a fazer os seus comentários, independentemente das trocas de bocas que existiram antes. Provavelmente também por não haver público, há uma maior sensibilidade, uma hipersensibilidade aos comentários de parte a parte, Andréa. E voltaremos a olhar e a analisar estas imagens com mais ângulos, mais detalhes, mas para já olhamos para o tema que marca esta semana. Há imagens de um novo ângulo que podem ajudar a perceber tudo o que aconteceu em Moreira de Cónegos. Nas imagens captadas pelo jornalista agredido, é possível ver que no canto superior esquerdo, no cimo de um edifício, o moreirense tem câmaras de videovigilância apontadas para a zona onde estavam os repórteres de imagem. Aconteceram as agressões. Estas imagens podem ser determinantes para o inquérito instaurado pela Procuradoria-Geral da República. O Conselho de Disciplina instaurou um processo disciplinar a Pedro Pinho e suspendeu por 20 dias o organismo da Federação Portuguesa de Futebol, que quer apurar o que se passou em Moreira de Cónegos. O processo já foi enviado para a Comissão de Instrutores da Liga, que vai realizar a instrução do processo. O empresário vai também ser suspenso por 20 dias, o período máximo que determinam os regulamentos. Por outro lado, o Conselho de Disciplina anunciou também a instauração de um processo disciplinar a Francisco Marques e à SAD do Futebol Clube do Porto, na sequência de uma participação apresentada pela Associação Portuguesa de Árbitros. Pedro Pinho garante estar arrependido daquilo que diz ser um ato irrefletido. O empresário afirma ao jornal Record que assume a responsabilidade por aquilo que aconteceu em Moreira de Cónegos. Desculpas ao jornalista e a todos os adeptos do futebol. Ainda assim diz que não agrediu fisicamente o repórter de imagem em questão. Pedro Pinho explica a atitude que teve com a emotividade do momento. Sublinha também que nunca esteve envolvido numa situação comparável à que aconteceu no final do jogo da passada segunda-feira entre Moreirense e Futebol Clube. O Futebol Clube do Porto já recorreu do castigo de 21 dias aplicado a Sérgio Conceição. Foi o próprio Pinto da Costa que o confirmou na noite de ontem. Já hoje o jornal Record noticiou que o recurso já foi enviado. O presidente do Futebol Clube do Porto disse esperar que o clube tenha o mesmo tratamento que teve o Sporting quando apresentou o recurso por Ruben Amorim. Pinto da Costa referia-se à rapidez com que o pleno do Conselho de Disciplina se reuniu no caso do técnico do Sporting. Sobre Sérgio Conceição, Pinto da Costa diz que viu o cartão vermelho ainda antes de chegar perto do árbitro Hugo Miguel. Defende ainda que o técnico apenas reclamou a existência de 2 penaltis por assinalar antes de ser expulso. Considera que Sérgio Conceição tinha direito à indignação. O Futebol Clube do Porto cancelou a habitual conferência de imprensa de Sérgio Conceição, que em condições normais teria acontecido no dia de hoje. Os Dragões recebem amanhã o Famalicão em jogo da jornada 30 da Liga. Ainda assim, o técnico ficou em silêncio, continua assim sem se pronunciar sobre tudo aquilo que aconteceu no jogo de Moreira de Cónegos. Isto porque logo no dia do jogo, segunda-feira, também não falou a jornalistas. Depois de ter sido expulso pelo árbitro Miguel, Sérgio Conceição não marcou presença na zona de entrevistas rápidas, também não foi à conferência de imprensa a que se seguiu ao jogo. Continua em silêncio Sérgio Conceição. Ainda não tivemos a oportunidade de ouvir a versão do técnico que foi suspenso. E recordo, o Futebol Clube do Porto já recorreu dessa suspensão. Quem falou sobre o momento da expulsão foi Pinto da Costa. Já aqui dissemos, o presidente do Futebol Clube do Porto diz que Sérgio Conceição foi expulso ainda antes de chegar perto de Hugo Miguel. Diz o presidente que Sérgio Conceição apenas disse que teriam ficado 2 penaltis por assinalar
e que viu cartão vermelho, aliás, foi expulso na sequência dessas palavras, e tudo o resto que disse de mais exagerado foram proferidas já depois de ter sido expulso Sérgio Conceição num jogo em que o Futebol Clube do Porto considera que até terão ficado por assinalar 3 penaltis a favor do Futebol Clube do Porto. Futebol Clube do Porto que acaba por empatar este jogo em Moreira de Cónegos, um jogo marcado por muita polémica e com grandes emoções já na reta final. O Futebol Clube do Porto marcou, mas esse gol foi anulado por fora de jogo. Há também os casos relativos aos penaltis sobre os quais o Futebol Clube do Porto diz ter sido prejudicado. Ora, Pinto da Costa não viu qualquer agressão em Moreira de Cónegos. O presidente do Porto diz que assistiu apenas a alguma confusão. Não, eu não fui lá naquele momento, eu ia para cima, não ia em direção, unicamente disseram-me que estavam a filmar, eu queria saber o que é que queriam e limitei-me calmamente, até depois vi nas imagens, estou com as mãos nos bolsos, perguntei se havia algum problema, disseram-me que não e eu vim-me embora. E o que é que se apercebeu naquele momento do que estava a acontecer ao lado? Apercebi-me depois que havia uma confusão e depois verifiquei que era o Sr. Pedro Pinho que estava a querer, aquilo que eu vi foi o Sr. Pedro Pinho a querer tirar a câmara e a tapar a câmara ao repórter de imagem que lá estava, que julgo que era de TVI, segundo me disseram. Mas e qual é que é a posição do Futebol Clube do Porto relativamente ao que aconteceu ao repórter de imagem da TVI, que foi protagonizado pelo empresário Pedro Pinho? A posição do Futebol Clube do Porto em relação a qualquer ato de agressividade, e repare, eu não vi nenhuma agressão, nem vi ainda nenhuma imagem em que se veja o Pedro Pinho a agredir seja quem for. Aquilo que eu vejo e que vi na altura era o Pedro Pinho a querer tirar a máquina e a tapar para não deixar filmar. Não estou a dizer que houve ou que não houve. Eu não vi, nem vi ainda nenhuma imagem em que se veja o Sr. Pedro Pinho a agredir aquele senhor. Portanto, isso fique já esclarecido. Agora, qualquer ato de violência, o Futebol Clube do Porto e eu, particularmente, rejeito, censuro e não posso aceitar. Na Encarnação, vimos das imagens onde estava posicionado Pinto da Costa em relação àquela agressão e àquele episódio. Estranhas que não tenha visto? Boa noite a todos. Vais-me só deixar começar pelo início, porque eu acho que é uma semana triste para o futebol português, a começar naquilo que é a evidência de que o Porto foi lesado em 3 grandes penalidades, ou 2 ou uma, o que quiserem, mas que foi lesado foi. Por 2 senhores, o Sr. Hugo Miguel e o Sr. António Nobre, que eu até gostava que mostrassem quem é o Sr. António Nobre, porque eu não gosto de estar a falar das pessoas sem ver as pessoas no ecrã. Gostava muito que a REGI nos proporcionasse a visão de quem é o Sr. VAR, que nunca ninguém vê, que fica sempre escondido e fica sempre oculto, e eu gostava de falar olhos nos olhos no ecrã, se fosse possível, assim que possível, também tentaremos colocar a imagem. E de facto começa tudo aqui em 2 erros grosseiros de 2 árbitros, de uma dupla que já é conhecida por errar fortemente e que tem prejudicado muito o futebol português, e que, rindo e cantando, os 2 continuam a apitar semana após semana o campeonato e a condicionar o campeonato da forma que nós todos vemos. Esta é a primeira parte que eu gostava de referir, porque aqui é pelo início que nós devemos começar. Mas vamos às outras partes que eu também condeno. Condeno também, como é evidente, a reação, se eu continuo a dizer o cidadão Sérgio Conceição tem direito de estar indignado, tal como eu, como adepto, tal como quem gosta de futebol, mas o treinador Sérgio Conceição não pode fazer o que fez. Não, propomos já que mais daqui adiante vamos olhar também para o castigo e para o recurso de Sérgio Conceição. Poderemos na altura falar um pouco de Sérgio Conceição, agora em relação ao então vamos à repórter de imagem que foi agredido e à presença de Pinto da Costa perto daquele A questão do repórter de imagem, coisa que eu condeno também, obviamente, aquilo que eu vi, e eu não estava no local, é suficientemente claro para mim que houve uma tentativa de condicionamento do próprio repórter pelo empresário Pedro Pinho, que eu condeno, havendo agressão ou não,
quer dizer, há ali um condicionamento, não sei se há agressão, se não há, mas é provável que haja, é provável que tenha havido um condicionamento forte do jornalista, e eu condeno veementemente que isso aconteça. E a razão que eu vejo... Para ti, tal como para Pinto da Costa, nas imagens não fica claro que haja agressão. Eu acredito que haja já agora um condicionamento... Já está a imagem de António Nobre. Este senhor António Nobre foi este senhor, o elemento do VAR, que vale a pena que as pessoas vejam quem é, porque normalmente estes senhores estão escondidos, ficam anónimos, depois toda a gente se esquece deles. E é bom, e obrigado à Regi que proporciona esta visão quando falo também das pessoas. Sobre a questão da agressão, eu acho que pode ter havido agressão, naturalmente que sim, pelas imagens que nós vemos, pelo momento da aflição do próprio repórter. Condeno, é inacreditável que isso possa acontecer nos dias de hoje. E sobre o Sr. Pinto da Costa não ter visto, é porque só pode ver mal ao perto. Eu vejo mal ao perto, por exemplo, mas só pode ver mal ao perto porque de facto estava de costas, ou vê mal ao perto, porque de facto àquela distância é impossível não ver que haja um condicionante do jornalista da TVI, que eu volto a condenar, e que haja uma reiterada ação do empresário Pedro Pinho. Não quero deixar de dizer o seguinte: obviamente que este Pedro Pinho não interessa estar junto do Porto, porque aquilo que ele fez pode ter desculpa, porque ele já a pediu. Eu acho que as pessoas podem errar e devem pedir desculpa logo a seguir, e ele fê-lo, verdade seja dita, mas é um empresário ou é um elemento que não é benéfico estar junto da comitiva do Porto. Depois do exemplo que fez, porque não há explicação para o sucedido, não é? Não consigo explicar como é que ainda hoje, nos tempos de hoje, haja elementos desta natureza no futebol português que circundam os presidentes dos clubes e que tenham ações destas. Eu não consigo admitir que isso hoje seja possível no futebol português, ainda para mais quando não há público, há pouca gente, não há as confusões do antigamente. E por isso eu não percebo o que é que este senhor ainda faz junto do Futebol Clube do Porto. Esta, para mim, é a minha declaração. Eu sou sócio do Porto, não estou aqui para defender ninguém, estou para defender o meu clube. E a maneira de defender o meu clube, ao contrário de muitos, é dizer aquilo que está mal quando o clube está mal. E por isso, quando está bem, eu digo, quando está mal, eu condeno. Não tenho medo nenhum de o fazer. E por isso, ao Pedro Pinho, acho que era a altura de se afastar do clube, porque não beneficia em nada ao Porto ter elementos destes na sua comitiva ou pedindo os convites, como ele alegou, que pediu ao Moreirense, mas estava ali na zona circundante, e sabemos que há uma relação próxima, natural, não vale a pena estar a dizer o contrário, que há uma relação próxima do Porto com este empresário de futebol, e por isso eu condeno isto, condeno esta ação. Acho que não é um elemento que seja ótimo estar junto dos representantes do Futebol Clube do Porto. Carlos, dada a proximidade deste empresário com a estrutura do Futebol Clube do Porto, e estamos a falar do presidente do Futebol Clube do Porto, esteve ali perto do presidente e percebe-se que tem uma boa relação, é possível dissociar o Futebol Clube do Porto deste episódio? Boa noite a todos. Eu só queria esclarecer que não trouxe a gravata do costume, porque, ou antes trouxe, mas a gravata é verde, e aparentemente, por enquanto, o verde não colide com o acordo dos cenários da CMTV, e, portanto, não tive outro remédio. Carlos, explica lá em casa que não é os cenários da CMTV, normalmente são todos os cenários, o verde. Não temos absolutamente nada contra a cor verde. Obrigado, é preciso André, realçar. por me esclarecer. E, portanto, eu tive que tirar a minha gravata de verde, que eu agora ultimamente tenho usado em sinal, digamos, do período simpático que o Sporting vive. Eu devo dizer que quase pior que as imagens que são divulgadas é a entrevista de Pinto da Costa. Eu acho que a entrevista de Pinto da Costa é um exercício de narrativa para fins judiciais, é um exercício de hipocrisia que eu não via desde os tempos daquele árbitro que o foi visitar para pedir conselhos matrimoniais, e é um exercício de ilusionismo, ou seja, não tem nada a ver com a realidade. Em primeiro lugar, digamos... Acha difícil que Pinto da Costa não tenha assistido? Não, pior do que isso. Eu estou como não grave. Temos que vir atrás. Temos que vir atrás. Eu não discuto se aquela zona era reservada ou não reservada. Eu acho que não era, porque aquilo era um estacionamento. Mas quem tinha que questionar a presença de um operador de imagem naquela área eram quando muitos os dirigentes do Moreirense, não era o Sr. Pinto da Costa. Depois, o Sr. Pinto da Costa terá que explicar, porque eu julgo
as pessoas não percebem porque é que se dirige a um operador de imagem pedindo-lhe satisfações. Terceiro, porque é que se dirige a um operador de imagem acompanhado de um guarda-costas, que é uma coisa que para mim me faz a maior impressão. Se Pinto da Costa queria, quando muito, saber o que é que o operador de imagem estava a fazer, o que já é de si mesmo um constrangimento, não vai acompanhado daquele guarda-fatos, não é? Que claramente não tem outro propósito que não seja de constranger o desgraçado do repórter que lá está. Finalmente, eu fico perplexo com o Presidente do Porto dizer que condena qualquer outro ato de violência e ameaça e ele próprio assistir impávido e sereno a um ato que não é mais do que um ato de violência e ignorá-lo, porque vamos ser claros, há aqui um erro conceptual que é um erro gravíssimo. Agressão não é bater, agressão é muito mais do que isso. E aquilo que nós assistimos e que foi feito por Paulo Pinho, por Pedro Pinho, ao jornalista da TVI, é um ato de atentado contra os direitos elementares de qualquer cidadão, nomeadamente o seu direito ao trabalho. Compreendo. E, portanto, é uma agressão válida como se ele tivesse dado 2 sopapos. E, portanto, quando o Nuno Encarnação diz que Pedro Pinho não serve o Futebol Clube do Porto, eu acho que serve. Eu acho que justamente o que ele lá estava era a servir o Futebol Clube do Porto, porque eu não dissocio e não consigo, com toda a franqueza, por mais explicações que me deem, a atitude de confronto de Pinto da Costa com o cameraman da Sport TV, com a consequente tentativa de retirada e de obstrução que Pinho faz ao repórter da TVI e que aparentemente Pinto da Costa acha muito normal que alguém tape ou tente tirar uma câmara, porque acha tão normal, porque viu, admite que o viu, e não esboçou sequer um gesto de proteger a vítima desse atentado, dessa violência relativamente aos seus direitos. Essa que é a questão. Serviu o Porto o Vítor Bahia, que foi lá resolver o assunto. Olha, esse serve o Porto. O Pinho, aquilo que me dá a ideia é que foi, digamos, na continuidade. Foi talvez um bocadinho mais zeloso que o presidente do clube de que é sócio, mas as duas posições não podem ser dissociadas. Portanto, quando Pinto da Costa vem para a televisão fazer de anjinho e dizer que não viu nenhuma violência, que só queria interpelar ou cumprimentar o cameraman da Sport TV, eu acho que, com toda a franqueza, isto é uma narrativa que só tem um defeito, é que descola completamente da realidade. Vítor Pinto, tentou aqui, de alguma forma, como diz o Carlos Pinto da Costa, fazer... a expressão foi... Uma narrativa para fins judiciais. E de anjinho foi também o termo que usou. Sim, claro. Vestiu o fato de anjinho. Vestiu o fato de anjinho, só lhe faltava as asas e a auréola, não é? E foi já a pensar, como o Carlos disse, no processo que vai ser gerado após esta situação? André, é precisamente por isso que a mensagem não passa junto do grande público e não passa bem junto quer da comunicação social, quer sobretudo da maioria dos espectadores ligados ao futebol. Eu iria por este ponto, o Dr. Carlos Brausa Cruz juridicamente enquadrará qualquer questão muito melhor do que eu sempre, mas para um cidadão comum, para quem fica chocado por ver estas imagens, e ficamos todos muito chocados, e sabes, Andréa, que nos toca especialmente porque também andamos na frente de batalha todos os dias e tentamos trazer a melhor informação e pedimos sempre que nos respeitem e que percebam qual é a função que estamos a desempenhar. Mas, por exemplo, sem procurar muito, indo logo à primeira definição de agressão no dicionário, no primeiro dicionário que aparece, podemos ver que é um ato ou efeito de agredir, um ataque violento, hostilidade ou provocação. E é assim que o cidadão comum entende a agressão. Não faz sentido, eu tenho frisado isso, sem ir a este ponto, estarmos a querer analisar se as imagens são esclarecedoras ou não, se o vídeo-arte devia ter marcado um penalti do Sr. Pedro Pinho sobre o cameraman da TVI, sobre o nosso colega jornalista, não é isso que está em causa. Todo o enquadramento do ato em si, tratando-se de um ato violento, tratando-se de um momento de hostilidade, por si só está configurada a agressão. Está configurada a agressão. Estar a ir para a tecnicalidade, eventualmente jurídica, derivada seguramente de algum aconselhamento, por muito bem intencionado tenha sido. Tentar dizer que não há uma agressão física,
Isso cria aqui Vítor, uma vou ter que te interromper, já prometo em devolver-te a quem palavra, observa... isto porque vamos ver o que fez o Braga. Terá dito hoje o adeus à Liga dos Campeões. Vamos ver o jogo frente ao Marítimo, os melhores momentos com a Ângela Gonçalves Marques. Boa noite. O Marítimo venceu o Sporting de Braga por 1-0 no jogo de abertura da jornada 30. O gol do Marítimo aconteceu aos 76 minutos. Abertura de Pelágio para Joel Tagueu. O avançado camaronês simula e tira esgaio da frente. Depois bate Mateus e faz o 1-0. Resultado final neste Marítimo Sporting de Braga. Visto o gol, voltamos à Ligador, Andreia. O Braga volta a perder, perdeu na última jornada frente ao Sporting, volta a perder pelo mesmo resultado, 1-0 frente ao Marítimo. José Manuel Caprestano, olhando para estes resultados do Braga e para a classificação, o Benfica já tem pelo menos o terceiro lugar seguro? Boa noite a todos. Depois puseram-me aqui distante de vós, tenho pena, porque já todos disseram aquilo que eu queria dizer e pouco me resta dizer sobre... Ainda tenho algumas coisas para dizer, mas já utilizaram a maior parte das coisas que eu queria dizer. Eu cumprimento todos mais uma vez, o pivô, a pivô e todos os circunstantes. Dizer ao Dr. Nuno Encarnação que, mais uma vez, me surpreende pela positiva, pela forma, não estou de acordo com tudo quanto disse, mas de grande parte, neste momento difícil para ele enquanto portista, reconheço-lhe realmente a independência que muitos não têm. Por isso, parabéns a ele pela visão, repito, com algumas configurações especiais, mas que, de uma forma geral, gostei daquilo que disse. Dr. Carlos Barbosa da Cruz, que o assumir começa normal e porque falou hoje antes de mim, tirou-me a maior parte daquilo que eu tinha para dizer. Bom, mas primeiro sobre o resultado do Braga. Sim, e já voltamos ao tema principal. Naturalmente que o Benfica, que está na compita para o segundo lugar, mas tem o Braga nas suas costas. Naturalmente que para o Benfica é bom que o Braga tenha perdido. Acho que isto é verdade lá para a lista, toda a gente reconhece isso. O Benfica agora tem que fazer a sua parte à maneira então dela. Mas aconteça o que acontecer, esta derrota do Braga para o Benfica é extremamente interessante. Mas o Benfica espera bem, que não fique satisfeito com o terceiro lugar. Acho que quer mais. E neste momento, enfim, estão criadas as condições para conseguir o mais. Por isso, respondendo à sua pergunta, para o Benfica é bom que o Braga tenha perdido e vamos em frente. Rapidamente, Vítor Pinto, olhando para este resultado do Braga, surpreende que o Braga tenha tido estes resultados negativos na reta final? Esteja a ter estes resultados tínhamos negativos? sentido já e é sempre triste às quintas-feiras ter que falar de factos funestos do Sporting de Braga. Sabes que às quintas-feiras gosto de brincar ao representante oficioso do Sporting de Braga, mas aquilo que de facto aconteceu é que o Sporting de Braga tem vindo em relativa quebra, ou pelo menos tem vindo em evidente quebra, e tem tido alguma dificuldade em manter o ritmo. Foi uma questão de estar ali próximo da Liga dos Campeões. O Benfica, a dada altura, parecia que estava vulnerável, mesmo na luta pelo terceiro lugar. O Sporting de Braga aproximou-se, mas acabou a equipa pura e simplesmente por não ter capacidade para manter o andamento e já vinha a perder pontos em situações complicadas. Contra o Sporting foi aquilo que se viu, desperdiçou uma oportunidade, a partir do momento está em vantagem numérica desde os 8 minutos, para conseguir ser mais contundente e criar mais dificuldades ao Sporting de Braga e até perder o jogo. E eu creio que essa derrota com o Sporting foi mesmo, notava-se até no fim do jogo que foi um golpe psicológico muito, muito forte na equipa do Braga e, portanto, a partir do momento que esta derrota acontece, é importante frisar que o Marítimo dá um passo fundamental para garantir a permanência na Primeira Liga, ou pelo menos está cada vez melhor lançado para a permanência na Primeira Liga, e o Sporting de Braga, a partir de agora, por muito que Carlos Carvalhal não tenha querido tirar a toalha ao chão, creio que deixa de ser um verdadeiro competidor à Liga dos Campeões. A situação fica circunscrita aos três grandes e, sobretudo, numa luta que me parece que vai ser a mais acesa neste momento entre Futebol Clube do Porto e Benfica, com Sérgio Conceição fora do banco e o Benfica a receber o Futebol Clube do Porto precisamente na próxima quinta-feira, André, que vai ser fantástico para nós aqui neste Ligador. Vamos acompanhar ao segundo, assim como os jogos de Benfica e Futebol Clube do Porto de amanhã, frente a Tondela e Famalicão, respectivamente. Vítor Pinto, interrompido em relação à questão de Pinto da Costa. A questão era se Pinto da Costa, de alguma forma, vestiu o fato de anjo na entrevista, tentando, de alguma forma, desculpar aquela situação.
Não, acho que tentou completamente contribuir para desdramatizar a situação à volta de Pedro Pinho, porque Pinto da Costa não faz questão de abdicar da sua amizade com Pedro Pinho e a partir daí a situação em que Pedro Pinho se colocou, ao não ter sido capaz de controlar os seus ímpetos e ter cometido os atos lamentáveis que todos conhecem, que já dissecamos, continuaremos a dissecar e a cujas consequências vamos continuar atentos. E esperemos que isto não caia no esquecimento, vamos contribuir para que isso não suceda, mas Pinto da Costa, numa situação destas, mesmo numa altura em que pretenderia recentrar o discurso naquilo que se passou desportivamente em Moreira de Cónegos, eu estou numa encarnação que começou por aí hoje, mas o facto é que acaba por aquilo que aconteceu quer no final do jogo, quer depois nas traseiras do estádio, no parque de estacionamento do estádio, ofuscaram completamente qualquer situação que o Futebol Clube do Porto quisesse realçar dentro do relevado. Nesse sentido, considerar que esta é uma semana muito triste, uma semana quase negra para o Futebol Clube do Porto, eu dificilmente consigo contrariar essa avaliação, porque de facto praticamente tudo o que podia correr mal ao Futebol Clube do Porto esta semana já correu. A única coisa que falta e que poderá ser positiva é o Futebol Clube do Porto ao menos amanhã conseguir ganhar ao Famalicão para evitar que o descalabro seja total. Caso contrário, tudo o que aconteceu nos outros dias desta semana foi extraordinariamente negativo para o Futebol Clube do Porto. José Manuel Capistrano, em relação a este caso, o Futebol Clube do Porto não reagiu de imediato. Sabemos que houve contactos de Vítor Baí, também de Pinto da Costa, para a televisão em questão, mas publicamente, logo nas horas seguintes e no dia seguinte, o Futebol Clube do Porto não reagiu. A primeira reação oficial terá sido esta conversa de Pinto da Costa ao Porto Canal, que ainda assim não é, a posição do Futebol Clube do Porto não é propriamente de condenar viamente este episódio. Pinto da Costa aqui e ali tenta mostrar o lado do empresário e tentar justificar o que o levou a cometer a tal agressão. Precisava o Futebol Clube do Porto ter uma postura mais forte em relação ao que aconteceu? Esta situação com o Sr. Pinto da Costa, enquanto à frente do Futebol Clube do Porto, data de há mais de 30 anos. Há mais de 30 anos que isto acontece no futebol português. E é curioso que estas coisas aconteçam sempre e principalmente com o Porto. Ou porque tem um penalti que queria ter 2, ou porque teve 2 e queria ter 3, já vai em 15, o Sporting tem 7, o Benfica tem 1, quer mais. E há duas coisas que eu chamo a atenção. Em primeiro lugar, se o Porto foi prejudicado, e admito que tenha sido, eu gostava que perguntasse às pessoas ligadas ao Porto quantas vezes já fizeram esse exame, terá sido beneficiado. Primeiro ponto. Segundo ponto, quero lembrar que a equipa do Benfica, no mesmo campo, com o mesmo clube, com o mesmo resultado, 1-1, com 2 penaltis descaradíssimos sobre o Vertonghen e sobre o nosso alemão... Weigl, de seu nome, exatamente. O Benfica não fez, saiu de lá com a dignidade à Benfica. E isso quer que fique claro, inequivocamente claro, para saber isto. Primeiro, os meus anos de futebol, os meus anos de desporto, dizem-me isto. É com o Porto, sempre que acontece isto no plano, e vê-se o Sr. Pinto da Costa a dirigir-se ao cameraman. É ele que se dirige. E depois com os outros acólitos. Se bastava que o Sr. Pinto da Costa, com a autoridade que tem, dissesse, não se metam nisto, para parar tudo. Mas ele não disse nada. Ele ficou impávido e sereno. E há mais uma coisa que eu chamo a atenção. Como é que é possível, já há bocado o doutor Nuno Encarnação também chamou a atenção, como é que é possível o Sr. Pinto da Costa não ver uma agressão a 5 metros e ver um penalti a 60 metros? Isto é curioso. Como é que isto é possível? E também outra coisa ainda, antes que me tirem a palavra. O que é que estava lá a fazer a GNR? O que é que estava lá a fazer a GNR? Aquela atitude do Sr. Pedro Pinho, se calhar era para ser detido, não era para ter 20 dias de castigo. 20 dias de castigo, o que é isso? Não vende nem compra jogadores, mas pode ir aos campos de handebol, de basquetebol, de futebol, pode fazer, se assim entender, o que fez agora. José Manuel Capistrano, são 20 dias de suspensão, este caso vai continuar a ser analisado. Para já são 20 dias de suspensão. Mas acham que é suficiente? Eu não acho que é suficiente. Uma pessoa que faz o que este senhor fez não é suficiente, porque pode voltar a fazer. Talho na massa do sangue, é o ADN, o chamado ADN. Para já fico por aqui e depois continuo. Se assim entenderem. Nuno Encarnação, em relação a esta questão, é mais frequente este tipo de episódios com pessoas ligadas ao Futebol Clube do Porto? Indireto ou diretamente? Ainda agora, André, ainda agora abrimos a emissão com os chutes e pontapés do Viana. Mas você quer comparar? Não, quer comparar? Estou a dizer que ainda agora... Não, é só se pergunto se quer comparar. Mas vamos ser corretos e honestos e justos. Ainda agora abrimos a emissão
com os chutes e pontapés, num verdadeiro circo de feras que há em Alvalade. Se querem falar de temas de chutes e pontapés, estamos cá. Circo de feras, com Amorim, com o Hugo Viana, que são reiteradamente indiciados nestas práticas de ou pontapés ao boneco, ou insultos a não sei quem. Porque, aliás, Ruben Amorim também já é a 4ª vez que é expulso esta época. Por isso, não me venham dizer que só acontece na casa dos outros. Não é? Não me venham dizer isso. Porque senão então lembramos de Alcochete, que está ali ao virar da esquina, não é? Vamos lembrar-nos disso, querem-se lembrar disso. Eu não quero sequer recordar esses episódios. Mas olha que me fez lembrar. Mas se não querem que haja teatros, eu volto a recordar. Agora, com isto, não estou a abafar nada, eu estou a dizer que estou a comentar o momento. Agora, não percam a memória, não é? Não percam a memória. Não, eu queria só dizer isto, com o devido respeito para a opinião do Dr. Nuno Encarnação, pessoa que eu estimo muito, como sabem, a diferença é abissal. Por uma razão, várias razões. Uma, o Sporting não é campeão há 19 anos. O Ruben Amorim nunca sonhou, penso eu, que estar nesta crista da onda. E por isso é natural o nervosismo que não posso aceitar de um homem como Sérgio Conceição, que tem muitos anos de treinador, anda há muitos anos nisto e, portanto, devia ser mais prudente e mais habituado a estas andanças. Portanto, quer o Sporting enquanto instituição, com todo o respeito que me merece, que há 19 anos não ganha, e que agora está na iminência de ganhar, é natural o entusiasmo, é natural que haja alguns sucessos. Eu acho muito mais natural. Eu peço desculpa ao Sr. Dr. Nuno Encarnação, porque eu tenho a estima que tenho, e ele sabe que sim, mas é a minha opinião. É mais natural os senhores do Sporting estarem entusiasmados e que porventura passem a barreira. Mesmo assim, me parece que está longe do que aconteceu ao Porto. O Ruben Amorim passou 4 vezes a barreira este ano, que foi 4 vezes expulso. Você quer comparar? Não é? Se estamos a falar nisso, quer dizer, agora permitimos a um desgraçado que não ganha há 19 anos que possa ser violento e os outros não. Mas quer dizer, mas não foi violento contra ninguém. Mas há aqui uma questão, com toda a cordialidade possível. Há aqui uma questão que eu gostava de realçar, ainda bem que você traz esse assunto à colação. O Ruben Amorim e o Sérgio Conceição, cada um deles, esta época, levou 4 cartões encarnados. De igual para igual. Igual. Só que os ilícitos não são iguais. E é aí que eu queria chegar. E eu não estou com isto a querer branquear aquilo que o Ruben Amorim faz. Não faço essa leitura, porque eu já muitas vezes aqui disse que verberava essas atitudes. Agora, o Ruben Amorim leva um cartão encarnado porque não se porta bem no banco. Diz coisas que não devia dizer no banco. Por 2 vezes, o Sérgio Conceição, depois do jogo, dirige-se ao árbitro e insulta-os. Foi assim, ou Nuno Almeida, no Passos de Ferreira. Do banco não insultou os árbitros. Não é, o problema não é do banco. E deixe-me lá explicar porque é que você já está farto de falar. É uma questão de perímetro. Eu estou aqui caladinho. Eu sei que eu queria falar, não mas é que enquanto estão no banco admite-se que seja no calor da refrega. Depois do jogo já não é no calor da refrega. Há uma intenção, há um propósito, uma vez que o Sérgio Conceição se desloca propositadamente. E então, no caso do Nuno Almeida, eu dá-me imensa vontade de rir, porque o Sérgio Conceição disse que não disse e levou 15 dias de suspensão e uma multa de 10.200 euros. E, portanto, a natureza e a gravidade do ilícito não é comparável, porque num pode haver alguma negligência, no outro há uma intenção propositada de se dirigir à equipa de arbitragem que está no meio do campo e insultá-la. E devo-lhe dizer, já dentro daquele exercício de hipocrisia que eu já, enfim, de alguma maneira, em que consiste a entrevista do Pinto da Costa, que fica pessimamente a um presidente, dizer que o treinador levou um cartão encarnado antes de falar. Porque toda a gente vê na televisão que não foi assim. Eu tenho aqui aquilo tenho o que diz o boletim do árbitro, e com toda a franqueza, o Sérgio Conceição não se limitou a protestar em termos bem educados, enfim, junto do árbitro Miguel. E, portanto, aquilo que me incomoda parece que é depois do no meio vermelho. disto tudo, é que me incomoda no meio disto tudo, é que as pessoas achem isto normal. É que as pessoas achem normal que um treinador abandona a sua área técnica, se dirige propositadamente aos árbitros e os insultos depois do jogo. Carlos, desculpe, mas isto é, Nuno,
Isto é uma prática de ação direta. Não, espera. É uma prática de ação direta que não há, em meu entender, deixe-me lá acabar, não há, em meu entender, na maneira como eu vejo o desporto, nenhuma má arbitragem que justifique. Se amanhã o Ruben Amorim fizer alguma coisa destas, que eu espero que não faça, e desejo que não faça, cá estou eu para o criticar. Porque o que Sérgio Conceição fez, desculpe lá, Nuno, é impróprio de um Porto que se quer europeu. Se o Porto tem tantas, puxa pelos seus pergaminhos europeus, como o Nuno bastas vezes aqui faz, e bem, puxa o lustro aos pergaminhos europeus. É objetivo, não estou a inventar. Posso-lhe só dizer que o que eu vi ali não é de um Porto europeu, é mais das peitadas do Jorge Costa ao António Rola ou as perseguições do Paulinho Santos ao José Pratas. Vamos lá, quer desenterrar esqueletos, vamos lá aos esqueletos todos que quiser à vontade. Mas deixe-me dizer uma coisa, quer dizer, esta questão da teoria do perímetro, a dizer que o insultador a 20 metros é menos insultador do que o outro a 2 metros, que é o que o Carlos Barbosa estava a dizer, que é Ruben Amorim no banco, pode insultar, mas não é tão grave. E o Sérgio Conceição a 2 metros é mais grave. É uma questão de perímetro, não é? Não acaba por ser. Quando alguém se dirige a outra pessoa com ofensas, no limite num discurso mais exaltado, se efetivamente até nesse percurso não houve ofensas, não é natural que a pessoa que seja o visado do discurso se sinta mais intimidado se a pessoa estiver a dirigir. Aliás, nós já demos conta esta semana que os árbitros agora até têm de ter segurança pessoal 24 horas por dia, portanto são pessoas que naturalmente se sentem... Peço desculpa, é natural também nos jogos do Futebol Clube do Porto. É natural esta invasão de campo que o Porto faz. Ameaçadas de alguma forma. Com razão ou menos razão. É esse o sentimento. O treinador, quando tem aquela abordagem, vemos que não é apenas o treinador, houve outras pessoas que também já foram alvos de castigo. É natural ou não, porque falavas de uma questão de distância. Essa questão da distância, se calhar, tem algum peso. Eu estava a entrar naquela teoria do Carlos Barbosa da Cruz. Andréia, desculpa lá. Com maiores respeitos, acho que é ridícula. Andréia, sabe estavam a dizer que era mais grave. Era mais grave isso. Vamos também abrir o examinar o capitão. Deixe-me só falar. Basta ver as imagens para se ver um senhor chamado Cerqueira e para se ver como é que é possível a invasão de campo depois do jogo e alguém achar isso normal. Como é que é normal invadirem o campo? Está ali o engenheiro Luís Gonçalves a evitar que esse Cerqueira, esse Cerqueira que é um homem da comunicação, e em vez de defender o colega que foi agredido, age desta maneira. Isto é que é o ADN. Essa questão porque tu aqui dizias que era igual um treinador insultar um árbitro a partir do banco no decorrer do jogo, ou estas imagens que estamos a ver. Mas, na verdade, é igual para a pessoa que está a ser visada pelos insultos, é igual? Sentirias que é igual? Se querem a questão de Sérgio Conceição, eu vou sem problema nenhum, sem rodeios nenhum. Não tenho problema nenhum, porque já tentei falar no início e agora concretizo. O Sérgio Conceição, e já tivemos esta conversa há um mês atrás, de quem eu gosto muito e quero que continue a ser treinador do Porto, não pode ter este tipo de atitudes. O Sérgio Conceição é pago pela SAD com 1 milhão ou 2 milhões de euros por ano, não faço ideia quanto é que é, para treinar o Porto e para trazer vitórias ao Porto. Não é pago para ir tirar nabos da púcara do árbitro no final do jogo. Nabos da púcara belo eufemismo. Mesmo que seja altamente prejudicado por esta dupla de arbitragem. Porque aconteceu. Mas entende expressões como é que estamos a ver, que o ADN do Porto é invadir o campo? Ou seja, tem-se ouvido ao longo desta época, especialmente os rivais, falar-se destas atitudes do Futebol Clube do Porto. Olhando para aquilo, revendo o filme da época, entendes que algumas pessoas consideram exageradas algumas atitudes do banco do Futebol Clube do Porto? Eu admito que sim. Porque o ADN do meu Porto não é ser um Porto insultador. O ADN do Porto é um Porto vencedor. Não é isto. Eu não me revejo nisto. Não é preciso puxarem por mim, porque sabem todos aqui nesta casa quantas vezes eu digo e quantas vezes eu escrevo no Record que eu não me revejo neste tipo de atitudes. O meu Porto não é isto. Por isso, se houver meninos que gostam disto no Porto, é com eles. Por isso somos todos diferentes. Mas temos todos o direito de falar sobre o Porto. Eu não é questão de ter o direito de falar sobre o Porto, porque esta estação me convida para falar sobre o Porto. Eu tenho o direito acrescido do Porto, porque sou sócio há 26 anos. Que há muitos que não são, se calhar, há meia dúzia de meses. Ou que nem sócios são. E esse dá-me um direito diferente e um bocadinho acrescido dos outros. Porque pago cotas e aquilo que eu pago não é para ver este tipo de atitudes. Mas só dizer o seguinte para rematar. Eu continuo a dizer, o Sérgio Conceição é pago para treinar e para trazer vitórias para o Porto. Não é pago para fazer este tipo de situações
que ele, como cidadão, se pode sentir insultado, mas como treinador não o pode fazer. Porque dá um exemplo errado para os seus jogadores. Dá um exemplo errado para quem vê futebol. Mas eu disse isso várias vezes e continuo a dizer, não tenho problema nenhum de voltar a condenar. André, eu só queria dizer ao Nuno, voltando à questão, e só saúdo o Nuno pelo seu desassombro, não é? E pela sua independência de julgamento. Efetivamente, aquilo que eu disse aqui há semanas e que indignou tanta gente ligada ao Porto, que o Sérgio Conceição era um delinquente em termos de justiça desportiva, veio-se a confirmar. E aquilo, eu não posso ler aquilo que ele disse ao árbitro e que vem aqui no boletim, porque ainda não é meia-noite e o programa não tem bolinha encarnada. Mas vou-lhe dizer uma coisa, faça aquilo que o Sérgio Conceição disse ao árbitro e quis dizer ao árbitro. Porque quer dizer, isto de falar com políticos, mesmo políticos reformados, é muito complicado. Porque o Nuno dá sempre a volta ao texto, não há dúvida nenhuma, faz falta à bancada do seu grupo parlamentar. Porque, como é óbvio, ele é o primeiro a saber. Uma coisa é um insulto proferido no âmbito do jogo e no âmbito das funções de treinador, e depois é uma atuação diretamente dirigida à pessoa e intencionada, porque o Sérgio Conceição vai percorrer metade do campo apenas e só com um propósito, que é de insultar o árbitro. E desculpe, isso é que é absolutamente indesculpável. Não é permitido, não é possível. E eu acho que, desculpe, Nuno, uma pessoa que faz isso e que só leva 21 dias de suspensão e 10.200 euros de multa é porque é de uma indulgência absolutamente estarrecedora. Porque aquilo que Sérgio Conceição fez, na minha opinião, era merecedora, não só pelo que fez, mas pelo seu cadastro, e não é o cadastro deste ano, são mais as 18 cartões encarnados que ele traz às suas costas, para servir de exemplo e para ver se de uma vez por todas o Sérgio Conceição, que é tão bom treinador, e aí estamos perfeitamente de acordo, se regenera e se emenda, e se é o Sérgio Conceição que você gosta que ele fosse, que é com o direito à indignação, pode exprimir na sala de imprensa, que pode exprimir nos meios de comunicação social, e deve, não tenho qualquer dúvida que é assim, mas não tem que o fazer deste modo. Mas deixa-me só dizer uma coisa, e eu concordo em muito do que diz, não naqueles do ex-político você não gostou muito. Não, naqueles adjetivos que me doem a ouvir sobre o Sérgio Conceição, e sabe bem porquê. Mas deixa-me só dizer uma coisa, eu tenho a certeza que o Sérgio Conceição, da próxima vez que for a uma conferência de imprensa, vai pedir desculpa por estes atos. Dele não espero outra coisa. Mas, espero, deixe-me só dizer que faça isto. Mas sabe o que é mais curioso? Porque eu sei que isto vai acontecer, que o Sérgio Conceição vai pedir desculpa por os atos que fez, porque já os viu e já percebeu que não estava em si para fazer aquilo que fez. Mas sabe mais curioso, o que é que pode acontecer? Mais curioso é que estes dois árbitros, o Hugo Miguel e o VAR António Nobre, ainda não pediram desculpa pelos erros grosseiros que tiveram. O Conselho de Arbitragem já veio. Não é preciso o Conselho de Arbitragem. Numa iniciativa inédita, não é? Carlos, desculpe lá. Não é o Conselho de Arbitragem, são estes dois senhores. São estes dois senhores. Sabe porquê? Porque quando Portugal agora foi espoliado, ou roubado, noutros termos, no último jogo da seleção, em que foi anulado um golo a Ronaldo e não deu a vitória a Portugal, o árbitro foi pedir desculpa na hora à Seleção Nacional, à Selecionadora Nacional. E porquê é que estes dois árbitros, o árbitro do VAR e este senhor Hugo Miguel, que tem acesso às imagens na hora, não fizeram também esse pedido de desculpas ao Futebol Clube do Porto? Olha, vou-lhe dizer uma coisa. Porquê? Porque não é cultura, eu tenho a certeza que o Sérgio Conceição vai pedir desculpas. Mas eles... tenho a certeza que o Sérgio Conceição vai pedir desculpas. Como até o Pedro Pinto pediu desculpas daquilo que fez. Mas tenho a certeza que estes dois árbitros não vão pedir desculpas ao Porto e ao Futebol Nacional pelos erros gravíssimos que fizeram. Vou-lhe dar só um exemplo. Mas vamos ter que também alargar a conversa, bem sei que... O árbitro João Ferreira, em 2006, tirou um campeonato nacional ao Sporting. Esse árbitro João Ferreira é vice-presidente do Conselho de Arbitragem. E eu até hoje estou à espera das desculpas. Vítor Pinto, em relação às desculpas, ao eventual pedido de desculpas de Sérgio Conceição, acreditas que vai acontecer assim que puder falar sobre o que aconteceu? Numa palavra, não. O problema é que o Sérgio Conceição, com este castigo, além de muito seguramente ter perdido o campeonato, aliás, ele disse a Hugo Miguel
já roubaste o campeonato ou roubaste o campeonato, portanto já está o próprio Sérgio Conceição, mesmo que não o diga para dentro do balneário, está a admitir que depois deste resultado o título ficou inalcançável, ou vai ser muito difícil acontecer. E o facto é que, além de não conseguir ser campeão em campo, Sérgio Conceição, ao não ir para o banco durante 4 jogos, está a correr o risco de perder também o título de treinador mais expulso da época, porque agora na sua luta tete-a-tete com o Rubem Amorim para ver quem tem mais expulsões, o Rubem Amorim vai para o banco, provavelmente ainda poderá ser expulso mais uma vez, e isso vai deixar seguramente o Sérgio Conceição sem esse título também. Agora, há uma coisa aqui. Eu fui sempre muito condescendente com as posições do Sporting em relação à expulsão de Rubem Amorim no jogo com o Famalicão. Porque o Sporting fez uma defesa que faz todo sentido. Porque o Sporting alegava, aliás, o Futebol do Porto o que está a dizer é que Sérgio Conceição não... A frase que disse ao árbitro que levou à expulsão não é uma frase ofensiva. E isso não está refletido, pelo menos na parte do relatório que foi dada a conhecer no castigo emitido pelo Conselho de Disciplina. E, por exemplo, portanto, não é o Futebol do Porto o primeiro a dizer que o relatório do árbitro que não corresponde à verdade. Já o outro clube fez isso esta época. E esse clube que fez isso esta época até disse claramente o treinador... 2 nomes, por acaso começa por R e por A, não utilizou as palavras que lhe são imputadas no relatório do árbitro. E depois diz, e muito bem também, e discutimos isso aqui no Ligadouro, que a presunção de veracidade que goza o relatório do árbitro constitui uma inversão excepcional ao princípio da presunção de inocência. Há um facto que é objetivo. Há um facto que é objetivo. É um facto que é objetivo. O Rubem Amorim, quando terá dito isso, se vir bem, o Rubem Amorim nem no campo tinha entrado. O Rubem Amorim estava fora do campo e punha-se a questão que não foi aceito pelo Pleno do Conselho de Disciplina, a quem é que ele teria dito isso? Essa é que era a questão. Não tem qualquer comparação, desculpe, não tem qualquer comparação com o facto, por mais voltas que você queira dar, não tem qualquer comparação com o facto de Sérgio Conceição sair desembestado, de casaquinho debaixo do braço, falar com o árbitro, acha que eu ia cumprimentar, acha que lhe ia agradecer, acha que eu ia confrontar com as imagens do vídeo, conhecendo o temperamento efervescente do Sérgio Conceição. Então você está aqui a comparar 2 situações incomparáveis. Note, eu sou o primeiro como jurista